Por que o corpo de Moisés não foi encontrado? O Êxodo foi o tempo de Moisés, e o Êxodo é o relato da maior fuga da história, com mais de 2 milhões de escravos fugindo de um dos países mais fortemente protegidos do mundo. É uma história incrível, com uma série de milagres, incluindo alguns dos mais conhecidos na Bíblia. Naquela época, os israelitas eram liderados por um homem chamado Moisés, que testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó combinados, com vários milagres ocorrendo um após o outro, enquanto Deus intercedia em favor de seu povo. Alguns dos milagres parecem ser mágicos, como quando a vara de Moisés se transforma em uma cobra. Mas a maioria são manipulações naturais evidentes, à medida que Deus demonstra seu poder sobre tudo que criou para o bem de seu povo. Moisés foi um homem que escapou da morte desde o seu nascimento. O faraó havia ordenado que todos os filhos homens fossem jogados no rio. A maioria das pessoas está familiarizada com essa história. O rio Nilo estava cheio de crocodilos, e os egípcios acreditavam que a exterminação era necessária para diminuir com sucesso o número de israelitas. Assim, o bebê Moisés deveria ter morrido, mas, como José, Moisés foi criado na corte e recebeu a mais alta educação na Universidade Egípcia, graças à providência de Deus para os judeus. Moisés foi o segundo homem mais grandioso do Antigo Testamento, depois de Abraão. No entanto, seu tempo como príncipe egípcio chegou a um fim repentino quando perdeu a paciência com um dos supervisores egípcios e o matou, após o qual teve que fugir por sua vida. As estatísticas de vida de Moisés são fascinantes de se ler. Ele passou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto aos 40 anos. Antes de voltar para viver entre os israelitas por mais 40 anos, a mão de Deus estava claramente em ação. O encontro de Moisés com o Senhor através da sarça ardente também é fascinante, não apenas pela sarça ardente em si, mas pelas justificativas de Moisés. Por estar em solo sagrado, Deus ordenou que Moisés removesse seus sapatos primeiro. Então, Deus disse a Moisés que ele seria o responsável por liderar os israelitas para fora do Egito. Moisés apresentou 5 razões pelas quais ele não deveria fazê-lo. Primeiro, disse que era insignificante. Em seguida, afirmou que era ignorante e não tinha nada a dizer. Sua terceira desculpa foi que seria impotente para convencer o povo de que Deus havia se encontrado com ele e lhe disse para liderá-los. Deus disse que seu poder estaria com Moisés, e ele faria milagres. Então, Moisés disse que era incompetente para falar, pois tinha uma gagueira que o impedia de juntar palavras. Deus providenciou seu irmão Arão para ser porta-voz. Deus escolheu não revelar muito sobre as circunstâncias da morte de Moisés. Há 3 referências na Bíblia à morte e sepultamento de Moisés, e cada uma dessas referências contribui para um senso de mistério em torno da vida e morte do grande profeta. Determinou-se que ele tinha 120 anos na época de sua morte, Deuteronômio 34:7. Moisés estava com 120 anos quando morreu, mas seus olhos não estavam fracos nem sua força se fora, apesar de sua idade. Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para casa. Moisés morreu sozinho, com as costas contra a rocha no topo do Monte Nebo, olhando para o Jordão, para a terra que fora prometida, mas onde nunca poria os pés. Moisés foi proibido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá Cades. Ele liderou os israelitas até a beira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar. Deus deu a Moisés um vislumbre da terra pela qual ele fugiu do Egito perto do final de sua vida. Moisés subiu ao Monte Nebo das planícies de Moabe até o topo de Pisga, onde o Senhor lhe mostrou toda a terra. Números 27:2.12-13. O Senhor disse a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Quando a tiveres visto, também serás recolhido ao teu povo, assim como teu irmão Arão foi recolhido. Deus explica por que Moisés não foi permitido entrar na terra prometida em Deuteronômio 32.
Versículos 51, 52, e isso ocorreu porque você quebrou a fidelidade comigo na presença dos israelitas, nas águas de Meribá Cades, no deserto de Zim, e porque você não manteve a minha santidade entre os israelitas. Portanto, você verá a terra apenas de longe, não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deus foi fiel à sua promessa, ele mostrou a Moisés a terra prometida, mas não permitiu que ele entrasse. Números, capítulo 20, registra o incidente nas águas de Meribá Cades. Os israelitas chegaram ao deserto de Zim no final de sua jornada de 40 anos. A comunidade se voltou contra Moisés e Arão por falta de água. Moisés e Arão foram à tenda da reunião e se ajoelharam diante de Deus. Deus instruiu Moisés e Arão a reunir o povo e falar à rocha, e água brotaria. Moisés reuniu os homens, pegou a vara e, aparentemente com raiva, disse: "E escutem, rebeldes, por acaso devemos fazer água brotar desta rocha para vocês?" Então, Moisés feriu a rocha 2 vezes com sua vara. Números 21, 13. O povo de Israel, toda a congregação, veio para o deserto de Zim no 1º mês e ficou em Quedes. Miriam morreu lá e foi sepultada. Não havia água para a congregação, e eles se juntaram contra Moisés e Arão. O povo discutiu com Moisés, dizendo que teria sido melhor morrer como seus irmãos pereceram diante do Senhor. Eles questionaram por que Moisés os trouxe para esse lugar ruim, sem grãos, figos, videiras ou romãs, e sem água para beber. Moisés e Arão foram da presença da assembleia até a entrada da tenda da reunião e caíram com o rosto em terra. A glória do Senhor apareceu a eles, e o Senhor disse a Moisés para pegar a vara, reunir a congregação com Arão e falar à rocha para que ela desse água. Então, Moisés e Arão fizeram isso, mas Moisés falou com rebeldes, questionando se deveriam tirar água da rocha. Ele bateu na rocha com a vara 2 vezes, e a água jorrou abundantemente. O Senhor disse a Moisés e Arão que, por não terem acreditado nele para santificá-lo diante dos israelitas, eles não conduziriam a assembleia à terra prometida. Essas são as águas de Meribá, onde os israelitas contenderam com o Senhor, e através delas ele se mostrou santo. A água brotou da rocha, como Deus prometeu, mas imediatamente Deus disse a Moisés e Arão que, por não terem confiado nele o suficiente para honrá-lo como santo, eles não levariam os filhos de Israel para a terra prometida. A punição pode parecer severa, mas, ao examinarmos as ações de Moisés de perto, notamos vários erros. Moisés claramente desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Deus havia dito a Moisés para falar com a rocha, mas Moisés a golpeou com a vara. Anteriormente, quando Deus fez água brotar de uma rocha, ele disse a Moisés para golpeá-la com a vara, mas as instruções de Deus eram diferentes neste caso. Deus queria que Moisés tivesse fé nele, especialmente depois de estarem tão próximos por tanto tempo. Moisés não precisava usar força, tudo o que precisava fazer era obedecer a Deus e confiar que ele cumpriria a sua promessa. Além disso, Moisés se atribuiu o crédito por fazer a água brotar. Ele disse ao povo reunido na rocha: "E ouçam, rebeldes, por acaso devemos fazer água brotar desta rocha para vocês?" Moisés parecia estar se atribuindo o mérito do milagre, em vez de atribuí-lo a Deus. Moisés fez isso publicamente. Deus não poderia deixar isso impune e esperar que os israelitas entendessem sua santidade. 1 Coríntios 10h04 diz: "E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo." A rocha que dá água é usada como símbolo de Cristo em 1 Coríntios 10h04. A rocha foi golpeada em Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Assim como Cristo foi crucificado uma vez, Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu-se uma vez por todas pelos seus pecados quando se ofereceu. Moisés, falando à rocha em Números, capítulo 20,
poderia ter sido uma representação da oração. Jesus foi golpeado uma vez e continua a fornecer água viva àqueles que oram com fé a ele. Quando Moisés golpeou a rocha com raiva, ele destruiu a tipologia bíblica e, efetivamente, crucificou Cristo novamente. Quando o Senhor instruiu Moisés a golpear a rocha em Êxodo, capítulo 17, ele pretendia estabelecer uma imagem de Cristo como nosso Redentor. A Bíblia repete nos Salmos e em Isaías que Cristo é nossa rocha e pedra angular, ferida por exemplo, morta por nossa causa, e ele trará rios de águas vivas, por exemplo, salvação. Além disso, Hebreus afirma que Cristo morreu de uma vez por todas, e nenhum sacrifício adicional por pecados é necessário. Portanto, o Senhor pretendia que Moisés golpeasse a rocha no deserto apenas uma vez na cena de Êxodo, capítulo 17, retratando assim Jesus sacrificado uma vez para trazer salvação. Mais tarde, o Senhor instruiu Moisés em Números, capítulo 20, a apenas falar com a rocha para preservar a imagem criada em Êxodo, capítulo 17. Quando Moisés escolheu golpear a rocha novamente, ele quebrou a imagem pintada em Êxodo, capítulo 17. Se Deus não tivesse corrigido o erro de Moisés, ele teria ficado confuso com a imagem distorcida, concluindo que Jesus, a rocha, precisava ser sacrificado repetidamente para nossa salvação. Como resultado, Deus repreendeu Moisés para garantir que entendêssemos a imagem da rocha, impedindo-o de entrar na terra prometida. Durante esse processo, o Senhor criou uma nova imagem para apoiar uma compreensão correta da salvação, excluindo Moisés da terra prometida. O Senhor demonstrou que não podemos entrar na salvação, ou seja, na terra prometida, por meio das obras da lei, ou seja, Moisés, mas apenas por meio da obra de Jesus, por exemplo, Josué, que é o nome Yeshua ou Jesus. A punição de Moisés por desobediência, orgulho e má representação do sacrifício de Cristo foi severa, ele foi impedido de entrar na terra prometida, Números, capítulo 20, versículo 12. Apesar disso, nunca vemos Moisés reclamando de sua punição. Em vez disso, ele continua a liderar o povo fielmente a honrar a Deus, Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1-6. Moses morreu na fé e na honra. Moisés foi honrado como o único homem sepultado pelo Senhor. No entanto, mais tarde, na palavra de Deus, ocorreu um evento dramático neste local, mas abordaremos isso mais adiante no vídeo. O período de luto de 30 dias superou o período normal de luto de 7 dias. A maioria de nós não gosta de se despedir das pessoas que nos importam, a separação é difícil, seja em uma escola ou em um cemitério. Acreditamos que é apropriado chorar como filhos de Deus, mas não há necessidade de desespero, porque sabemos que temos dor aqui e os falecidos não têm dor lá. Podemos estar lutando aqui, mas os falecidos não estão. Sabemos que os falecidos estão em paz na presença de Deus agora. Séculos depois, lemos nos evangelhos que Moisés falou com Jesus no topo de uma das montanhas, mas ele nunca entrou em Canaã em sua vida terrena. Ele também foi enterrado no Monte Nebo, embora não por seu povo. No Novo Testamento, de acordo com vários comentaristas, Deus enterrou Moisés em segredo e sem uma lápide para evitar que o túmulo se tornasse um santuário ou um local de adoração. Isso parece plausível, dada a propensão dos israelitas à idolatria. Outro mistério envolve Judas, capítulo 1, versículo 9, onde aprendemos que, quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel contendia com um diabo pelo corpo de Moisés. Esta história envolve Moisés e outros dois personagens. O primeiro é Satanás. Satanás é descrito na Bíblia como um inimigo angelical de Deus, por extensão, o inimigo e oponente daqueles que seguem a Deus. Embora tudo que Deus criou fosse bom, Gênesis, capítulo 1, versículo 31, Satanás escolheu se rebelar contra o Senhor, e muitos outros anjos seguiram sua rebelião, Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17.
Satã tentou Eva pecar no jardim do Éden, e Adão a seguiu no pecado, mergulhando toda a raça humana numa maldição. Gênesis, capítulo 3, versículos 16 a 19, e Romanos, capítulo 5, versículo 12. Representado como uma serpente-dragão na Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 1, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Satanás é um assassino e pai da mentira. Ele promove doutrinas falsas e busca astutamente manter os incrédulos em servidão espiritual. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia claramente diz que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quanto a Satanás, a Bíblia fornece as seguintes informações: que ele é um ser pessoal com mente, sentimentos e escolha, como visto em Jó, capítulo 1. Ele é uma criatura feita e não é equivalente a Deus, Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Satanás não governa o inferno foi criado como uma sentença para Satanás e seus demônios, Mateus, capítulo 25, versículo 41. Além disso, Satanás não mora no inferno, pois a Bíblia descreve como ele pode entrar no céu e percorrer a terra, Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. O diabo só pode fazer o que Deus permite, Jó, capítulo 1, versículo 12. Satanás não está em todos os lugares, mas ele supervisiona uma horda de demônios chamados a poderes deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais, a Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele usa essa rede para tentar enganar as pessoas, trabalhando vigorosamente para neutralizar o efeito da palavra de Deus nos corações das pessoas. Mateus, capítulo 13, versículos 3 e 4. Ele também cega a mente daqueles que não creem, para que não possam entender o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Outro personagem importante é o arcanjo Miguel. Miguel, juntamente com Gabriel, é provavelmente o anjo mais conhecido na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que exatamente isso envolve? O que ele realizou? Quais são suas funções? E como ele se encaixa no exército celestial de Deus? Miguel é o nome do arcanjo, cujo nome significa a quem é como Deus. Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que deram o nome de Miguel a seus filhos, podem não saber o que o nome significa. A Epístola de Judas faz apenas uma menção passageira a esse debate angelical, o que tem gerado debates entre estudiosos bíblicos. Não sabemos quando esse debate angelical ocorreu, mas provavelmente foi durante o enterro de Moisés. Também não entendemos por que o diabo e Miguel estão discutindo sobre o corpo. O diabo estava do outro lado de Moisés quando o anjo chegou. O diabo reivindicava a propriedade desse homem porque ele havia matado um egípcio, mas o arcanjo Miguel disse ao diabo: "O Senhor o repreenda", e o anjo enterrou Moisés. Foi um final incrível para uma vida incrível. Antes de atravessar o Jordão, o povo lamentou por um mês. Apesar dos mistérios em torno da morte e do enterro de Moisés, sabemos alguns fatos. Um deles é que a palavra de Deus é verdadeira e suas profecias sempre se cumprem. Outro é que o pecado traz disciplina de Deus, e ninguém está imune. Além disso, Deus nem sempre explica mistérios em sua palavra, mas aqui está a verdade: preciosa aos olhos do Senhor é a morte de seus servos fiéis. Salmo, capítulo 116, versículo 15.